queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma vez a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, a vida boa nos tempos modernos. O objetivo da lição é descrever que uma vida pode ser boa, mesmo nos tempos onde a fé e os princípios cristãos não estão em voga, não estão em evidência. Um tempo em que os preceitos sociais estão a contrariar os princípios bíblicos, o princípio da palavra de Deus. Essa lição ela visa nos mostrar que é possível sim, que o objetivo dela é possível sim, que a gente tenha uma vida boa segundo os princípios da sabedoria para esses tempos modernos. É fato de que as culturas mudam, é fato de que o tempo muda, que tudo evolui, que tudo se transforma com o tempo, e as relações e os convívios e as sociedades, mas a Bíblia ela é um livro eterno, né? Jesus diz que tudo vai passar, tudo dessa vida vai passar, menos a palavra de Deus. Então, os princípios da Bíblia, os princípios da sabedoria do Senhor, os princípios do temor do Senhor jamais deixarão de existir, e o objetivo é mostrar isso nessa lição que nós vamos estudar agora. A lição, o texto base da lição ele é compreendido entre Provérbios 18 e 22, versículo 16. O autor ele começa dizendo aqui que a vida ela é uma construção que requer sacrifício, paciência e gratidão. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Existem empecilhos, existem dificuldades, como a gente viu, que precisam ser combatidas, que precisam ser enfrentadas, que causam dor muitas das vezes, mas é preciso persistir, é preciso lutar, é preciso caminhar, mesmo com dificuldades, mesmo com adversidades, e gratidão àquilo que Deus proporciona durante toda a nossa caminhada, porque a presença dele é que nos traz o que? Contentamento, porque o contentamento naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que fazemos, é o que nos traz vida, porque contentamento é vida. Não dá para viver infeliz o tempo todo, não dá para viver sofrendo. Você pode sobreviver, você pode respirar, você pode se alimentar, mas você não vai viver, você não vai saber o que é a vida, porque o constante a constante insatisfação, desculpe, não é o sofrimento, mas a constante insatisfação com a vida faz com que você torne a vida algo pesado, algo ruim, né? de ser vivido, e não algo prazeroso que traz alegria. O coração humano se encontra a insatisfação é morte, né? O coração humano encontra descanso no Senhor. São tempos difíceis, a vida sempre vai ser difícil, né, por causa do pecado. A gente sempre, como ser humano, vai enfrentar adversidades. E se nós vivermos insatisfeitos com aquilo que vivemos, construímos e caminhamos, nós não encontraremos a felicidade, não encontraremos o contentamento. Embora respirando, embora se alimentando, embora trabalhando, embora indo ao culto, estaremos mortos por dentro, né? Porque insatisfação é morte, e o coração humano só encontra descanso no Senhor. Então, não procure descanso em coisas que não são o Senhor. O objetivo hoje, a ideia da lição é refletir acerca da vida boa, descrita no Código de Conduta Sapiencial revelado nas Escrituras Sagradas. Tá? Discernir o espírito sábio e o espírito tolo, Provérbios 18. Discernir o espírito sábio é a capacidade de identificar os pensamentos e as intuições ou comportamentos, se eles procedem de Deus ou não. E cito o texto aqui de 1 João 4:1. Os tolos são antissociais, respeitando as normas e as regras de convivência, enganando, manipulando as pessoas,
Seu prazer é a ostentação dos próprios pecados. Seu prazer é a ostentação dos seus próprios pecados. Não é? As palavras dos tolos, elas visam destruir a alegria. A dos sábios, elas são geradoras de vida e é fonte abundante. A palavra do sábio é uma fonte de vida abundante. Por quê? Porque os bons conselhos, né? Os bons conselhos, os conselhos firmados na palavra do Senhor, edificam o indivíduo, alimentam o seu coração de coisas boas e faz com que ele consiga forças para superar as adversidades e enfrentar e se manter digno a Deus, mesmo nos tempos em que é tão difícil se manter digno ao Senhor. Ok? A qualidade de vida, ela é prejudicada no ambiente onde as pessoas, né, para favorecer seus amigos, se apropriam de mentiras e mexericos e prejudicam outros. Talvez você já tenha vivido isso no seu trabalho, talvez você tenha vivido isso no seu ciclo de amizade, né? Pessoas que te denigrem, pessoas que falam mal de você para beneficiar outros que são amigos próximos. Isso a gente vê muito no contexto político brasileiro, mas também existe dentro das próprias empresas, existem nas relações sociais entre os amigos, para favorecer um, denigre e destrói a reputação e a honra do outro. Fofoca é algo mortal, é algo terrível, que deve ser evitado, né? O preguiçoso não produz nada, quer dizer, a preguiça é outra coisa que é abominável ao Senhor, por quê? Porque Deus nos fez para o trabalho, irmãos. Deus nos fez para o trabalho, Ele nos fez para trabalhar, para produzir. Ele não nos fez para ficar preguiçosos, né? A maioria das doenças do nosso tempo, elas são em virtudes de que a maioria dos trabalhos que hoje temos nos mantém sentados, aprisionados em ambientes fechados, longe da luz do sol, onde praticamente não nos movimentamos o dia inteiro. Isso é prejudicial, por quê? Porque nós fomos feitos para caminhar, nós fomos feitos para nos movimentar, né? Nós fomos feitos para produzir. Então, quando a gente não faz isso, a gente tem a nossa saúde prejudicada, né? Tanto o preguiçoso quanto o fofoqueiro são maus. O seu intento é mau, né? E é preciso que a gente tenha o quê? Equilíbrio, tenha inteligência, né? E tenha a capacidade de não desperdiçar aquilo que nós ganhamos, né? Conquistar as nossas vitórias, nos manter conscientes, íntegros, excelentes profissionais e não nos deixar atrair pelas coisas passageiras, né? A segurança vem do Senhor. É de Deus que vem a força para conquistar e a inteligência para administrar aquilo que se conquistou. Você quer ser próspero, você precisa ouvir o conselho do Senhor, o conselho sábio, o conselho do Senhor, o conselho da sua palavra. Aquele que vive no Senhor costuma prosperar no seu caminho. Por quê? Porque é o Senhor quem sustenta, é o Senhor que dá força. Então, mesmo que as pessoas intentem contra nós, mesmo que as pessoas tentem destruir aquilo que conquistamos, Deus é quem mantém firme e quem nos faz, nos favorece e nos produz. A segurança vem do Senhor, não é isso? Evite a impulsividade, seja comedido no falar, mantenha disposição e vigor para a vida. Se a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem, elas vão acontecer. Por quê? Porque Deus nos faz prosperar, mas é preciso o quê? Que a gente produza. Então a gente precisa produzir. Concentre a sua energia psíquica, mental e espiritual no que traz esperança, que é no Senhor. Esteja aberto ao aprendizado. Sempre existem coisas, ninguém sabe tudo. Sempre vamos aprender alguma coisa. Sempre vamos aprender coisas novas. Não tenha medo de novidade, não tenha medo de aprender coisas novas, tá? Nos relacionamentos interpessoais, ouça os dois lados da questão. Nunca fique com uma opinião, nunca tome decisões baseadas numa única opinião, ok? Num único relato. Ouça tudo, não dê ouvido à fofoca, tá? Isso é sábio.
É viver de modo inteligente e saudável e discernir os espíritos. Tá? Discernir os espíritos. Seja sábio nas provações. Provérbios 19. O texto ele é uma advertência aos relacionamentos movidos por interesses, escusos e bajulações, com o intuito de receber algo em troca. Os verdadeiros relacionamentos são provados nas dificuldades e nas tribulações. São nas dificuldades e nas tribulações que você sabe quem está com você. São nas dificuldades e nas tribulações que você identifica os seus verdadeiros amigos, aqueles que realmente te amam, aqueles que querem o teu bem. São nas dificuldades, são nas aflições, são nas tribulações que você passa, que são aqueles que vão estender a você a mão. A vida boa, ela advém do conhecimento de Deus, e à medida que conhecemos o Senhor mais profundamente, nós vamos melhorando o sentido da nossa vida, né? Nós vamos dando sentido à nossa vida, nós vamos caminhando com mais sapiência, com mais produtividade, com mais nós vamos vencendo mais obstáculos. Muitas pessoas hoje elas querem ver o milagre do Senhor, mas elas não estão dispostas a enfrentar o sacrifício da fé. A fé requer sacrifício, a fé requer paciência, a fé requer confiança no Senhor. E é preciso isso, né? E nos tempos de tribulação nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios, né? Ainda que desprovido de recursos financeiros, dispõe da força em Deus para viver os dias conturbados de sua existência. O Senhor nunca te abandona. Todo mundo pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Se você tiver fé, você vai vencer todas as dificuldades da sua vida. A vida nem sempre é justa e nem sempre será, né? Todo dia nós vamos nos deparar com um tolo rico, segundo o texto, que nada fez para merecer a sua riqueza, e o escravo que, sem habilidade para governar, ascende ao poder, né? É a realidade da sociedade. A nossa, então, nem se fala, tá? É o rico que não sabe porque é rico, nem fez nada para merecer a riqueza que tem, e o tolo o escravo que resolve governar sem ter habilidade nenhuma. E aí o caos se instala e as coisas ficam muito difíceis. Tenha paciência, versículo 11. Guarde os mandamentos de Deus. A verdadeira felicidade não está na mentira e nem no falso testemunho, mas no amor e na integridade. Seja íntegro, meus amados. Provérbios 19, 22. Seja íntegro. Seja íntegro. Para a vida ser boa, é preciso temer a Deus. É preciso obedecê-lo. É preciso viver de acordo com os seus princípios, viver de acordo com os seus moldes e viver uma vida santa e agradável ao Senhor. E o Senhor vai nos recompensando, vai nos conduzindo, vai nos fazendo prosperar mesmo nos tempos maus. Lembre-se que o juízo é de Deus e não dos homens. A gente não tem que ficar aqui olhando para os outros, que os outros têm, que os outros não têm, questionando Deus de por que fulano é ruim, por que fulano faz aquilo, por que fulano rouba e tem isso, por que fulano faz aquilo e tem tudo, por que fulano está no poder e é um cara mau, é um cara ruim. A gente não tem que se preocupar com isso. Do Senhor é a vingança, não nossa. Do Senhor é a justiça, não nossa. Deus está vendo tudo e ninguém vai sair impune do seu pecado. Ninguém vai sair impune de pecado. Tá? Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos entender que Deus estando no controle, não importa quem esteja no poder, não importa as coisas que estejam acontecendo à nossa volta, não vai nos faltar o sustento, não vai nos faltar nada daquilo que precisamos, porque Deus está no controle de tudo. Do Senhor é a justiça. Nós não podemos fazer justiça. É isso. Nós não devemos nos deixar nós não deixamos nos deixar prejudicar com o sentimento de
indignação quanto à justiça, quanto àquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, têm ou deixam de ter, sendo ruim. A advertência não é para julgar as situações e os outros com os olhos da carne e da incredulidade, mas com os olhos da fé, de que a justiça é de Deus. No contexto da perseguição, da pobreza e sofrimento, nossas atitudes revelam sabedoria ou tolice. Pague o mal com o bem e descanse na justiça de Deus. Ok? Não deixe que a carne vigore e o impeça de provar do melhor de Deus. Essa é a ideia. Concluindo, irmãos, a vida é boa para os tempos modernos, requer o quê? Um discernimento entre o sábio e o tolo. Você precisa aprender a discernir entre aquilo que é sábio e aquilo que é tolo. E, para tanto, precisa dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Né? Compreende-se que, mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça. A sabedoria preserva as nossas emoções e mantém o nosso espírito disposto para a vida, porque confiamos no Deus da provisão. Afinal de contas, a justiça é coisa de Deus e não dos homens. Ok? A justiça vem do Senhor, não vem de nós, não vem da nossa indignação, não vem da nossa insatisfação, mas vem do Senhor. Então confie no Senhor, descanse no Senhor, permita que Deus mostre o seu melhor na sua vida, fazendo com que você produza o melhor que Deus tem para oferecer a todos aqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima semana, no próximo domingo, se Deus quiser.